E aí, tudo bem? Hoje damos início à quarta temporada do Câmara em Debate. E é com muita satisfação que recebemos a diretora da unidade da UENG aqui na campanha, a professora Josiane Nunes. Boa tarde, João. Boa tarde, comunidade campanhense. Boa tarde, Wenguianos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, né, João? Para compartilhar com vocês todos os avanços da UENG, com muito orgulho, da campanha para a campanha, na campanha. Estamos aqui mais uma vez. Obrigada, viu? Justamente, a Josi participou aqui do Câmara em Debate na nossa primeira temporada, em 2022. E Josi, já aproveitando a questão da data, o que aconteceu na UENG de 2022 para cá? Pois é, João, eu acho muita coisa boa, né? Eu acho que se a gente for elencar quantas vidas a UENG transformou nos últimos anos, certamente a minha voz aqui ela não seria sozinha, né? Muitas vozes eu carrego comigo, inclusive acho que muitos que vão assistir essa temporada agora, parabéns por mais uma temporada, inclusive, Obrigado. né? A gente sabe que é extremamente relevante para a campanha. E eu acho que a UENG avançou bastante, né? Claro que a gente vem aí em cima de muitos desafios, mas o trabalho coletivo, às vezes até mesmo uma articulação de gestão, pautando fluxos, olhando mais para a comunidade, tentando dialogar mais, se fazer presente, acho que essa é a palavra, né? Acho que a gente, todos os avanços que nós tivemos, nós nos fizemos presentes em campanha. E eu sinto muito essa moralização positiva quando as pessoas me acolhem nas ruas de campanha, né? Eu já me sinto daqui. Em 22 eu estava começando a me sentir, hoje eu me sinto daqui. E eu acho que isso tem muito a ver com que a UENG conseguiu promover e a forma como a gente vem conseguindo se consolidar em campo. Bacana demais. Josi, a gente falando um pouco de números, houve um investimento significativo em pesquisa e extensão. Poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. A gente sabe que a gente vive uma situação dentro do governo do Estado de Minas de contenção de investimento na educação. Mas eu acho que a articulação ela foi tão intensa, tanto dos nossos gestores quanto professores, que os números do ensino, pesquisa e extensão, e para quem não sabe, a universidade pública ela tem essa diferenciado, né? Ela é totalmente diferenciada nesse aspecto. Então, além do ensino da sala de aula, a gente capta recursos para a extensão, que são ações na comunidade, e na pesquisa, que de alguma maneira promove também o município, inclusive com pesquisas que se projetam no exterior. De 2022 para agora, para 2025, nós temos uma captação anual de 2 milhões aproximadamente de reais anualmente investidos aqui em campanha. Então, na UENG. Então, assim, é muito robusto. Para você ter uma ideia, a nível de números, né? Lá em 2020, no contexto da pandemia, nós tivemos um investimento na UENG campanha de 8 mil reais. É isso mesmo. Era 8 mil reais. É difícil até mensurar em questão de porcentagem, né? O salto de 8 mil reais para 2 milhões de reais ao ano. Você parte aí de 600 reais por mês, 650, né? Valor assim, como você disse antes, exponencial, crescimento exponencial. Mas é interessante porque a gente teve um pouco dessa dimensão agora, mais recente. A gente nunca tinha feito uma síntese desses cálculos, né? E agora que a gente foi fazer esse levantamento, é um trabalho muito assíduo de professores, né, de professoras, de servidores. Então, isso potencializou. Hoje nós temos mais de 30 bolsas de extensão. Lá em 2020, eram 3, 4 bolsas de extensão. Né? Então, assim, eu acho que é só para dar um número concreto, né? Hoje nós temos o PIBID, que é o Programa de Iniciação da Ciência. A gente não tinha PIBID em 2020, 2021. O PIBID hoje, ele tem 24 bolsistas, né? Tanto Campanha, quanto Cambuquira, quanto São Gonçalo de Sapucaí. Então, é interessante, porque além de Campanha, né? Se a gente já tem hoje uma inserção muito significativa em Campanha, vários municípios do entorno são positivamente impactados pela nossa presença. O impacto é na micro-região de campanha, né? Não só campanha. Agora você vai acompanhar aí ó, os números oficiais da UENG, né, que foram trazidos pela professora Josiane. Josi, atualmente são quantos professores? Nós temos 20 professores. E para esse ano e começo do ano que vem, a gente vai ter concurso para professor efetivo na área de processos gerenciais, finalmente. Então quer dizer que hoje os professores são contratados e o corpo docente será efetivo. Hoje nós temos 10 efetivos, né? Então a prospecção é que a gente tenha pelo menos mais um efetivo para o ano que vem, do total de 20. Então 9 continuam sendo contratados e a gente vai ter uma perspectiva aí de 11 professores efetivos.
Quantos técnicos administrativos? São 6. Hoje nós temos 6 técnicos administrativos com uma novidade muito interessante. A UENG acabou de abrir um concurso para técnicos e desses 6, 5 vagas estão destinadas para a UENG Campanha. Muito bom. Terceirizados? O número de terceirizados é muito interessante porque que aconteceu também nos últimos anos. Quando a gente assumiu a gestão finalzinho de 2021, né, vamos dizer que 22 é o grande marco, né, efetivamente janeiro de 22, nós tínhamos 8 servidores MGS. Então, ou seja, eram 8 famílias, né, que sobreviviam e que se mantinham com esse salário, com a vivência e o trabalho na UENG. Hoje nós temos 17 servidores MGS. Então, a gente quase que dobrou esse número de servidores nos últimos anos. É interessante, eu tinha um porteiro vigia, hoje eu tenho 7. Um aumento significativo novamente. E se a gente pudesse falar em valor, de pegar esses funcionários, através deles, a UENG está movimentando quanto aqui na campanha e na região? Na região. Interessante, eu tenho funcionários dos diversos municípios. Tanto aqui de Campanha, não posso esquecer de Cambuquira, lá na Assembleia, esqueci de Cambuquira, o pessoal ficou chateadíssimo. Então aqui já fica o meu pedido de desculpa, porque eu tenho vários profissionais de Cambuquira. Tem profissionais de Cambuquira, Lambari, já tive profissionais de Caxambu, São Gonçalo, Sapucaí, Pouso Alegre, enfim, tem profissionais da região toda e especialmente da campanha. Hoje, o investimento desses servidores, tanto professores, digo assim, é um impacto positivo, né? Tanto desses servidores, professores efetivos contratados, quanto dos técnicos e dos contratados MGS, os terceirizados, dá em torno mais ou menos de 2.600.000 a 2.700.000 anual. Isso não é, embora pareça próximo, é totalmente distinto do ensino da pesquisa e da extensão. Então, uma coisa são aqueles 2 milhões investidos e que, de alguma maneira, impactam positivamente alunos, porque são bolsas, né? Esses são os salários dos professores, mais ou menos em torno de 2 milhões, e servidores e administrativos, dentro da campanha e na microrregião, que impactam positivamente o comércio local, enfim, né? Porque são pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, né? Então é bem robusto. Sim, assim como os alunos também, né? Que vêm para cá, eles movimentam o comércio, a questão do aluguel. E eu acho que vai de encontro ao que você falou no começo do nosso bate-papo, que a comunidade campanhense hoje ela já percebe a UENG de uma forma diferente, até nesse sentido, né? Ela vê que a UENG é importante socioeconomicamente aqui na campanha. Eu acho que eu chamo de moralização da universidade, sabe? Eu acho que assim, isso a gente sentiu. Eu sinto a acolhida da comunidade. Às vezes eu tô na minha vida diária, né? Eu tô na padaria, eu tô no supermercado, as pessoas sorriem, me cumprimentam, as pessoas já me conhecem. Chegou ao ponto, lá em 22 eu acho que eu te falei isso, que eu ia passar no corredor e eu não ia conhecer todos os alunos. E chegou a esse ponto. Eu não conheço mais todos os alunos, todas as famílias. Não é porque eu não queiro, é porque a gente cresceu tanto. Até porque são mais de 280 alunos, né? São mais de 280 muito alunos, exatamente. Eu tenho excelente contato com os alunos do presencial, assim, né? Do Paulo AB é um pouco mais distante, porque eles vêm menos, mais aos sábados, mas mesmo assim conheço a grande maioria. Então, as famílias, né? Porque hoje a brinquedoteca, que é o laboratório da pedagogia, ele funciona o dia todo. Então, a qualquer momento, agora nas férias, que uma família queira levar o seu filho até 9, 10 anos para se distrair em algum lugar gratuito, 8 horas da manhã, a brinquedoteca está aberta ali na Praça Dom Ferrão, no número 167, até 9 horas da noite. Tá aí o endereço aparecendo aí embaixo do vídeo para você, principalmente nessas férias, né? Não, hoje lá. Os papais e mamães. A brinquedoteca, agora, um pouquinho antes da entrevista, eu passei e tinha quase 10 crianças lá com seus acompanhantes, né? Não é uma creche, as crianças não podem ficar sozinhas, mas é um espaço de distração, de aprendizagem, de conhecimento, tem de tudo, jogos matemáticos, né? Então, assim, estrutura de corpo humano, jogos de montagem, raciocínio. Então, assim, a brinquedoteca é o laboratório da pedagogia, né? Então, sendo o laboratório da pedagogia, é muito rico. Eu acho que a brinquedoteca, ela consegue trazer um público para o UENG, que era um público que antes até às vezes se sentia um pouco fora da universidade, que são as mães, as crianças, né? O curso de pedagogia hoje ele é um curso que acolhe. Eu tenho uma realidade na faculdade muito interessante. Eu tenho várias mães que levam seus filhos à noite.
Elas assistem aula. Quantas vezes eu me deparei com o professor aplicando prova e minando criança? Porque a mãe está fazendo a prova, né? Então eu acho que essa acolhida que todos os colegas fazem, né? E aí é claro que na gestão acaba que de alguma maneira eu apareço um pouco mais, mas essa gestão é coletiva, né? Eu acho que os colegas estão fazendo um trabalho maravilhoso, extremamente empenhado. Todo mundo sente e vive a UENG. Eu acho que esse foi um grande divisor de águas de 2020, 2021 para cá. Passou a ter um sentimento de pertencimento. Exatamente. Bacana demais, Josi. Josi, sobre infraestrutura, como era, como estamos agora? Eu já começo dizendo que temos muito a melhorar, né? Porque a UENG é uma bebê, né? O ano que vem, inclusive, a gente completa 60 anos de fundação. Acho que a gente vai ter que fazer uma festa linda, maravilhosa. Mas de UENG mesmo, de estadualização, nós temos 10 anos. Fizemos 10 anos em 2023, estamos aí para 12 anos, né? Então a gente é muito novo ainda. Eu digo que é uma criança que está em desenvolvimento. Mas nós avançamos. Eu acho que esses avanços eles precisam ser reconhecidos e valorizados. E não foram avanços que foram feitos individualmente falando. Né? Eu acho que nós tivemos o apoio de muitas pessoas, e se eu citasse nomes, eu de repente pecaria em não citar alguns. Mas nós avançamos muito. Né? Nós éramos, literalmente, né? Nós estávamos em vários prédios pela cidade. Hoje, a gente conseguiu um grande divisor de águas que aconteceu em 2022, logo depois que eu vim aqui, que foi o prédio administrativo, que era o antigo fórum da campanha. Eu acho que essa foi a grande conquista da unidade nos últimos anos, né? Muita gente fala assim, Josi, mas lá no fórum, antigo fórum, agora administrativo ENG, né? A gente não tem aulas ainda, porque a cadeia também é nossa, né? Então, quem sabe, ali é o nosso espaço de expansão, eu acho que ali é o nosso espaço. Mas a conquista daquele prédio, e agora a reforma que está sendo operacionalizada dentro dele, né? Eu acho que vai tornar a UENG ainda mais próxima da comunidade. Nosso auditório vai ter 200 lugares. A gente deve inaugurar ele, a previsão em outubro, né? Mas algumas atividades já devem começar agora em agosto, setembro. Então, assim, eu acho que 22 foi o grande divisor de águas. O administrativo todo está lá. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Acho que o segundo grande ponto, que eu acho que vale muito a pena destacar, é a centralidade de todos os laboratórios no prédio da praça, Dom Ferrão, número 167. Hoje eu tenho ali 2 movimentos. O que eu tenho ali? Eu tenho o centro de memória. O centro de memória, desembargador Manuel Maria Paiva de Vilhena, ele é uma homenagem ao desembargador, né, o qual foi o grande idealizador da fundação, né, enfim, e está presente, né, de uma forma muito significativa na história da universidade, né, daí a homenagem, eu acho, né, muito justa, inclusive. O centro de memória também, ele é um outro centro de memória. O centro de memória hoje tem um arquivo deslizante que é modelo centro de memória do TJMG, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, um arquivo deslizante que custou quase R$500 mil, né, num contexto de falta de investimento do Estado, né. Nós temos uma coordenadora no Centro de Memória, a professora Simone Faria, que é competentíssima. Então, assim, o que na gestão eu pude contribuir, que é com o arquivo deslizante, com a mesa higienizadora. Então, para quem não conhece, assim, campanha, nosso Centro de Memória, ele tem mais de 25 mil documentos manuscritos. É um acervo riquíssimo. Com visitantes do exterior, porque muita gente não sabe disso, né? Ele movimenta um turismo intelectual, né? Em todos os sentidos, porque pesquisadores no campo da pesquisa também, extensão, ensino, e às vezes visitantes mesmo, né? Que têm interesse de conhecer centro de memória. Ele é um centro referência. Se a gente for olhar hoje todos os centros que nós temos em São Paulo, o Arquivo Público de São Paulo, o Arquivo Público Mineiro, então assim, nós temos uma riqueza aqui gigantesca. Onde ele está hoje? No prédio da praça. Né? Inclusive, aproveitando, esperamos a Simone aqui nessa temporada do Câmara em Debate. Já fica aí o convite. Tá? Certamente. Nossa, você vê aqui a gente. Claro, ela é a pessoa mais apropriada para te mostrar e para mostrar para a comunidade toda a riqueza que nós temos ali. Então, nós temos hoje no prédio da praça a brinquedoteca, como eu disse, o laboratório da pedagogia, o centro de memória, o laboratório da história, né? Hoje, muito bem equipado, com vários projetos de pesquisa em andamento, a Simone vai falar, do multiusuários, enfim, entre outros, e a biblioteca. A nossa biblioteca hoje, ela é acolhedora. Ela é um lugar, um espaço de estudos, né? A gente tem livros muito bons, super atualizados, a gente tem computadores disponíveis, conectados à internet, então assim, né, é toda
uma nova característica, né? Uma nova roupagem para uma campanha. E na parte inferior, que é na Rua Leonel de Rezende, número 17, mas que é exatamente abaixo, né, do primeiro pavimento, nós temos a empresa Júnior. Eu acho que cada curso tem a sua característica, né? E a empresa Júnior, né, que é coordenada pela professora Silvana, os meninos são excelentes, são extremamente competentes, assim, sabe? Abraçaram a ideia da empresa Júnior, movimentam a empresa Júnior, né, colaboram com propostas e projetos para municípios, tanto para a campanha quanto para... A gente participou do Amigos da Ferrugem, né? Foi a primeira vez que a UENG ganha essa visibilidade no evento da campanha, né? Nós estamos em contato próximo com o Lambari, então, assim, né, com a prefeitura, com a atuação dos meninos, eu acho que a criação da empresa Júnior, a consolidação, ela é um marco desse processo de gestão e ela hoje funciona numa das salas multimídia no pavimento inferior, que foi toda reformada, né? A gente trocou cadeiras, agora são poltronas, super confortáveis, daquelas bonitinhas que tem, né? A estrutura é realmente excelente. E o cursinho popular, embaixo funciona a empresa Júnior, o cursinho popular, que eu quero falar um pouquinho dele também é muito importante, e o Polo AB, né, o nosso laboratório de informática. Então, assim, eu acho que ali, falando de estrutura, né, depois eu foco nessas dimensões e tal, eu acho que a gente conseguiu melhorar esse aspecto. E as aulas acontecem hoje na Dom Otto com os 3 cursos juntos, né? Como eu disse, nós sabemos que ainda precisamos melhorar muito, mas estar na Dom Otto, ser acolhido pela diretora, né, da forma como somos, pela secretária de educação, da forma como somos, e ter os 3 cursos juntos, para nós é uma conquista, João, porque antes a gente ficava assim, um curso na praça, um na Zoroastro, o outro na Vital Brasil. Então, reunir a comunidade é lindo de se ver. Esse ano, por exemplo, quando nós fizemos a acolhida, a escola, à noite, onde acontecem as aulas, ela ficou abarrotada de gente. Né? Todo mundo chegando, experienciando a universidade. Então, eu acho que, assim, né, a nível de estrutura, esses avanços, que eu não considero pequenos, eu considero muito significativos, que não foram fáceis, né? Eles já marcam aí parte dessa nova característica da UENG em campanha. Bacana demais. A gente aproveita só para falar que a Silvana também é servidora daqui da casa, né? A nossa diretora administrativa e financeira. E o vereador Guilherme Figliani é professor no cursinho popular Helen Batista. Agora vamos lá. Digamos que o grande desafio seria a questão da estrutura, né? Daqui para frente. E temos boas notícias sobre isso? Temos ótimas notícias. Né, como eu disse, eu acho que a gestão de uma universidade pública sem investimento, ela não é fácil não. Né? Mas eu acho que coletivamente a gente vem fazendo um trabalho, como eu disse, há muitos braços, há muitas vozes, há muitas mentes, né? Então tem muita gente lutando para que tudo isso aconteça. 2025 ele está sendo um divisor de águas para nós, né? Eu acho que em algumas situações complexas, a gente vai falar mais disso no final, mas que de alguma maneira toda crise abre novas possibilidades, né? Então, no meio de algumas crises, a gente luta e corre atrás de coisas que podem ser um grande diferencial. No dia 14 de maio deste ano, a gente conseguiu aprovar no Conselho, no COMPAC, Conselho do Patrimônio da Campanha, por unanimidade, o projeto de reconstrução das ruínas. Das ruínas, antigo Solar Ferreira. As famosas ruínas da Praça do Obelisco. Isso, da Praça do Dr. Jefferson, né? Eu acho que não teria momento mais oportuno para homenagear o Dr. Jefferson. Nós estamos chegando aí em 2029, né? Ele foi, à época, antes de ser deputado, né, um grande símbolo da modernização de campanha. E acho que seria extremamente oportuno, né? E está sendo. Então, assim, a gente consegue aprovar um projeto no COMPAC que atende a demanda da UENG, a necessidade da UENG. Né, respeitando, né, as normas do patrimônio, mas entendendo também que é uma universidade pública e que, portanto, ela precisa de algumas questões, né? Você poderia adiantar para a gente, assim, só um pouquinho, como que vai ser esse prédio? Bom, a ideia é o seguinte, o prédio ele vai concentrar tanto as aulas quanto os laboratórios. Essa é a ideia. E ele vai estar muito próximo do prédio administrativo, que é o fórum. Então, a gente vai ressignificar aquele centro. Né? Então, quem chegar em campanha, certamente já vai, né, ter um primeiro grande diferencial de uma cidade tão linda, tão justa e intelectualmente, gente, tão significativa na história do sul de Minas, né? E a gente deixa a nossa marquinha aí enquanto M, que nós vamos ter o prédio, né, com uma homenagem ao Quero Solar do Ferreira. Então ele terá os 2 pavimentos que
basicamente o mesmo número de janelas, mesma cor. Então, a ideia do projeto arquitetônico é que ele crie uma homenagem direta ao que era o Solado Ferreira, mas que atenda ao ENG. Então, a gente vai ter um anexo para conseguir atender tanto a sala de aula quanto os laboratórios, né? A ideia é que quando a obra começa, e logo eu vou falar disso, que é essa grande novidade, a gente coloca uma foto para que a comunidade possa conhecer. Muito bom. E a comunidade wenguiana, a gente vai apresentar esse projeto já aprovado para eles agora logo no retorno das aulas, para que eles possam ter acesso de fato ao que é, o que a gente pensou. Foi um projeto coletivo, tanto entre Compaq, especialmente o arquiteto, o Carlos, com os arquitetos da UENG. Então a gente foi ali costurando possibilidades para chegar no prédio que atendesse a UENG e que fosse respeitoso tanto com a história do solar quanto com a história da campanha. Muito bom, em primeira mão aí, uma notícia muito esperada pela comunidade acadêmica e pela comunidade campaense, né? Que a questão do solar aí faz parte da nossa história. Josi, vou deixar a palavra aberta para você, mas antes eu gostaria de fazer uma observação. O entrevistado não fala, né? Mas eu faço questão de pontuar algumas questões, Josi. Quando você disse da mãe, né, que leva a criança para a sala de aula e que a professora acalenta, essa mãe só pode estudar porque a UENG existe, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Ela abre portas que estavam fechadas. Para muita gente, a gente sabe que a questão socioeconômica ainda é muito forte, né? Ela compromete demais o nosso desenvolvimento social. Então, muitas pessoas não têm condição de ir para Varginha, né? O FIES reduziu as suas cotas nos últimos anos. O ProUni não abraça todos que precisam. Então, a UENG, ela realmente abre portas. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que na sua primeira entrevista aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui parado na rua por uma moça que disse que só fez o UENG porque assistiu a nossa entrevista. Ela me parou, e eu posso até falar quem é, a Leia Andrade. Hoje ela é até empreendedora, ela fez processos gerenciais, né? Está muito ativa nas redes sociais. Um abraço para a Leia, né? E assim, parabéns mesmo. Você merece todas as glórias aí e todo o reconhecimento. Eu deixo a palavra aberta para você. Bom, nossa, é muito emocionante a gente receber esse acolhimento da comunidade. Eu quero muito que a comunidade campanhense se sinta UENG, sabe? Porque é isso. A UENG, ela não é minha, ela não é dos meus colegas que estão lá, ela é da comunidade. Né? Claro que ela serve muito ao entorno, a todos esses municípios da microrregião, mas ela é da campanha. Então, quando a gente consegue chegar nessa mãe que não conseguiria estudar, ou em algum aposentado que retoma as atividades, ou em algum jovem que vê na UENG uma forma de mudar de vida. Nossa, João, quantos jovens a gente tem que a UENG transformou mesmo. Nós tivemos mais de 34 alunos aprovados no último concurso da prefeitura. E isso foi o que a gente conseguiu levantar, né? A UENG transforma a vida. Ele sai de um salário, às vezes, menor para trabalhar com outras pessoas que são sementinhas, né? E ganhando melhor, trabalhando com mais dignidade. Eu acho que a UENG é isso. Ela é educação, ela é ensino, ela é socialmente referenciada, mas ela também é dignidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho, por mais que esses últimos 4 anos tenham sido muito difíceis, mas eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar. Eu acho que Deus não coloca a gente à toa nos lugares. Então, para finalizar, eu quero te agradecer muito por ter me chamado desde 2022, né? Muita coisa aconteceu. Quero agradecer muito a toda a comunidade da campanha que sempre me acolheu. Meu filho, que estava na minha barriga lá em 22, está sendo criado aqui. Ele estuda aqui, ele é um campanhense. Aqui é a casa dele, né? Então, porque isso só foi possível porque a UENG também existe aqui. Então, é a minha gratidão e eu só posso retornar em trabalho. Vocês podem ter certeza. Então, eu convido toda a comunidade campanhense a comemorar essa obra nas ruínas no ano que vem, porque a obra, comunidade, começa no ano que vem. Nós tivemos destinação já confirmada, né, de uma deputada, a deputada Lohana, para o ano que vem, de R$500 mil. O deputado professor Cleito também vai destinar, e o deputado Ulisses. Então, esse início de obras, esse canteiro de obras que então se desenha, é fundamental, é um passo inicial. Né? Talvez o passo inicial já
Já foi dado. Mas assim, eu acho que é um grande marco. No Polo AB, né, nós teremos mais 5 cursos o ano que vem. Né? Em breve a gente começa a divulgar oficialmente, porque é segundo semestre de 2026. Então, você que é da campanha, da região, que vai assistir esse vídeo, nós temos História, Pedagogia, Processos Gerenciais, nós temos uma pós-gestão pública, nós temos Educação Musical Escolar, que é uma segunda licenciatura no Polo, e para o ano que vem nós temos Química, Biologia, Letras Libras, Educação Física, que eu acredito que vai bufar. E uma pós em Educação Inclusiva, Educação Especial, uma perspectiva inclusiva. Então, fica o meu convite para todos conhecerem mais a universidade, né? Conhecerem todas as suas possibilidades, bolsas, financiamento, enfim, tudo que a gente pode oferecer para a comunidade como retorno do nosso trabalho como servidores públicos que somos de uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada. Minha gratidão, né? Meu abraço, meu forte abraço a todos os egressos, a todos os alunos, né? Essa luta não é só minha, ela é de todos vocês. E a UENG fica. A UENG é do estado de Minas Gerais e ela é dos mineiros. Eu acho que isso é muito importante. Acho que para quem não entendeu essa crise que nós vivemos, né? De falta de investimento e ataques diretos, né? Ela agora evidencia o que nós temos de melhor, que são as pessoas, as vozes, as forças, as lutas, as histórias que constroem e fazem essa universidade tornar possível. João, obrigada. Agradeço. Como diria o poeta, e usando da nossa liberdade poética, eles passarão, a UENG passarinho, a UENG fica, estrutura nova, na força de sempre. Josi, sempre um prazer. Vamos fazer um acordo? Depois que o prédio estiver pronto, você volta aqui para a gente bater um papo mais uma vez. Pode ser como professor, depois eu volto. Espero que como diretor. É isso, pode deixar. Gente, o Câmara em Debate de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana para um bate-papo com o vereador Guilherme Pitigliani sobre o combate ao crime. Um super abraço e até mais.